2, 1. Já está. Já está a gravar. Está a gravar, podes começar a falar. Episódio especial, não é? É verdade. Sabes porque é que é especial? Porquê? Porque leva o ovo. Bem, depois deste bonito momento radiofónico, vamos ao que interessa. Estamos a interromper as nossas férias paradisíacas. De propósito. Para gravar isto. Nós apanhamos um avião hoje de manhã. Sim. Hoje de manhã não, nós estávamos. Madrugada. Exato, na Austrália. Sim, um avião privado. Avião privado para vir aqui de propósito gravar este episódio especial Ao estúdio. ao nosso estúdio bem equipado. Sim, tem máquina de café, tem fogão, não é nada mal. Não, fome e sede não passámos aqui. Isso não. Até parece que estamos a gravar numa cozinha. Ou assim. Uma kitchenette. Bem, episódio especial, não é? De verão, já é a terceira vez que dizemos isto. Mas vamos começar já fora do circo, assim, como é diferente. Exato. Como é diferente. Vamos gravar um episódio especial de Fórmula 1. O que é que vamos fazer? Começar Fora do circo. Exato. E porquê? Porquê? Porque vamos ver o que é que o Miguel Oliveira andou a fazer. Andou a trabalhar bem, pelos vistos, enquanto verdade. alguém estava de molho. O Miguel Oliveira fez uma grande corrida na Áustria. E já vai no campeonato à frente do Johan Zarco, nas KTM oficiais. O Zarco que anunciou que vai deixar a KTM no final do ano. Faz bem. Parece-me que faz bem. No entanto, as notícias apontam que não será o Miguel Oliveira a ocupar a vaga, porque haveria um compromisso da KTM com a Tectoa de o manter lá pelo menos 2 épocas. Para as etapas de formação. Não sei, eles têm pintura de Toro Rosso e a KTM oficial tem pintura de Red Bull. Não sei se isso pode querer. Se fosse. Quem é o boss de lá? É o Helmut Marko. Se fosse o Helmut Marko a mandar nisso, já estava na próxima corrida. Mas parece que não é. Assim estão a fazer as coisas que parece com cabeça, não é? Parece que sim, parece que querem completar a formação como deve ser, da experiência e essas coisas todas. À moda antiga. E já que estamos a falar da Red Bull, se calhar passamos para o próximo ponto, que até nos tirou um bocadinho de trabalho de casa, que era ver para onde é que o Albon ia para a próxima época. Exato. Já sabemos. Tínhamos aqui alinhavado para ver como é que iria ser a dança de cadeiras na Red Bull na próxima época. Pronto, o Helmut Marko resolveu-nos facilitar o serviço e tratou já de mostrar como é que vai ficar. Sim, fica o Albon na Red Bull, já a partir do Grande Prémio da Bélgica. Ele que teve quase certo na Fórmula E. Ele esteve certo, ele tinha contrato assinado com a Nissan. Sim. E foi repescado à última hora por falta de pilotos na Toro estrutura Rosso. da Red Bull. O Brandon Hartley não cumpriu, teve claramente abaixo do que era exigido na época anterior e não ficou no lugar. Hartley, que já tinha sido repescado antes sim, na época passada. Exato, para quando foi a dança das cadeiras com o Kvyat. A dança das cadeiras anual na Red Bull. Também na altura em que o Kvyat foi despedido da Toro Rosso, o Hartley foi repescado ao WEC para tapar esse buraco. O motivo da vinda do Hartley manteve-se, falta de um piloto na Academia Red Bull para assumir o lugar com efeitos imediatos. E este ano vimos o mesmo filme com o Alex Albon. Sim. Mas desta vez saiu-lhes bem. Desta vez correu melhor. Eu depois até via o currículo, digamos, do Albon. E ele não é daqueles pilotos que tu vais ver o currículo e pensas, ganhou Fórmula 3, ganhou Fórmula 2, foi sempre muito consistente, mas nunca ganhou, ou ganhou uma das categorias, e tem sido uma agradável surpresa na Sim, o Albon Fórmula 1. tem feito uma época muito, muito interessante, sobretudo se tivermos em conta que é época de estreia. Sim, sem dúvida. Em qualificação, aliás, a dupla da Toro Rosso tem estado muito equilibrada, o que torna esta decisão, ou terá tornado esta decisão difícil, a meu ver. Eu, sinceramente, se fosse eu escolher, provavelmente teria optado pelo Kvyat. Sei que preferes o Albon. Já falamos disso várias vezes. Eu prefiro o Albon e acho que a escolherem tinha que ser sempre o Albon, porque o Albon... É assim, o Kvyat também é novo, não é? Mas ele já foi corrido ele parece que anda vezes. Nisto há muito tempo. Ele já parece que tem a idade do Kimi, mas não. Não, mas ele tem 25 anos. Se não 24, 25, sim. Mas acho que o Helmut Marko... Primeiro o Helmut Marko tinha que dizer, errei com o Kvyat,
trouxe-o para a Toro Rosso. E agora não vou dizer que errei outra vez e metê-lo na Red Bull. Porque acho que a escolherem um ia ser sempre o Albon, mesmo que ele estivesse a ser consideravelmente pior do que o colega de equipa, o que não tem sido. Não, estou aqui a olhar para os registros, para as notas que temos com o desempenho dos pilotos ao longo do ano em comparação com o colega de equipa, que nos vai ser útil mais para a frente, mas em qualificação está muito equilibrado. Sim. 5 para o Kvyat, 6 para o Albon, com um 7-5 a favor do russo em corrida. Kvyat já conseguiu um pódio, aquele célebre pódio na Alemanha. Um chouriço. Mas foi o que eu disse na altura, ele estava lá. Só para aproveitar a oportunidade. A equipa estava lá. Mas pronto, de qualquer forma. Sim. Não, foi um bom pódio. Ele depois acabou por. Teve até que ultrapassar o Stroll em pista, por isso foi uma boa corrida do Não Kvyat. que isso seja um cartão de visita para ele. Não é. Não, mas o Kvyat tem feito uma temporada regular. Eu acho que sim. O Albon também. O Albon começou um bocadinho mal, até bateu na China e depois nesse grande prémio até foi do pit lane para os pontos, se me recordo. Mas sim, os dois pilotos da Toro Rosso têm feito uma boa temporada. Sim, eu até, a propósito da despromoção do Gasly e consequente promoção do Albon, isto fez-nos fazer algum trabalho de casa. Sim, e durante essas pesquisas eu estive a ver o desempenho do Kvyat desde que está com a Red Bull e eu já não me recordava sinceramente dos números. Eu tinha ideia que eram bem piores durante a sua passagem pela Red Bull. Porque o Kvyat fez uma primeira época completa com a Red Bull, onde ficou à frente do Daniel Ricciardo. Sim. Ainda que houve muitas desistências. Sim. O Ricciardo desistiu muitas vezes por problemas mecânicos, em condições normais teria ficado à frente. Mas o Renault tem sido regular. A Renault tem sido regular nas últimas épocas, com fiabilidade ou falta dela. A verdade é que ele conseguiu ficar à frente do colega de equipa. E no ano a seguir, ou seja, em 2017, começou na Red Bull, na equipa principal, fez 4 corridas, na primeira não arrancou sequer por causa de um problema elétrico. Lá está a Renault outra vez. Mais uma vez, a fiabilidade de certinha. Numa das corridas, conseguiu inclusive, numa das 3 corridas que fez, conseguiu um pódio. E depois chegamos à China, salvo erro. Onde ele entrou em modo torpedo e torpedou por 2 vezes o Vettel. Se bem que o torpedo já vem de outro ano. Sim, porque o Vettel disse que ele teve que se desviar. You came like a torpedo. Sim. Ele já tinha currículo, mas puxou dos galões nessa corrida e por 2 vezes apontou ao Vettel com sucesso. Precisão clínica. E é na sequência desse desempenho que ele é despromovido à Toro Rosso, ou seja, até acabou por não correr muito mal ao Gasly de se ter aguentado este tempo já todo. Não foi mal. Porque em comparação o desempenho do Gasly foi bastante pior, sim. E teve mais oportunidades também do que o Kvyat para demonstrar alguma coisa, mas sempre muito longe sempre do Max Verstappen. Sim, muito longe daquilo que ele próprio fez o ano passado com o Toro Rosso. Sim, agora a questão que fica é, o Hartley era assim tão mau? Porque ele foi melhor que o Hartley o ano passado. E eu estou aqui a ver nos nossos apontamentos e o Verstappen está 11-0 a favor do Verstappen na qualificação e não está 12-0 porque houve um problema numa das qualificações para o Verstappen, e na corrida está 11-1 e este 1 do Gasly é em Silverstone, em que o Vettel entrou em modo torpedo também. Portanto é difícil justificar o que quer que seja para Gasly. Acho que já tem uma sorte e para a Toro Rosso indo diretamente. já não é mau. O Helmut Marko, dia 4 de agosto, tinha vindo a público dizer: não, Gasly está seguro até ao final da época, agora vamos de férias todos, pôr a cabeça no lugar, vamos ajudá-lo, tal e qual, e depois no final da época logo se vê. Nem 15 dias passaram quando saiu a notícia da despromoção do Gasly por troca com o Albon. Eu acho que o Helmut Marko não sabe o nome dos pilotos. O Gasly fica, tem contrato, o Gasly fica, e depois, o Gasly era este. Afinal, então que és o Gasly, afinal, e aquele é o Max. Está bem. Isto não é bom para o Kvyat, também, a meu ver.
Porque É um golpe psicológico um forte. golpe psicológico Sim. forte, porque era o mais experiente para todos os efeitos, era o que estava à frente no Mundial de Construtores. Sim. E foi mais uma vez preterido. Ou seja, o Verstappen vai ganhar a próxima corrida, né? Porque houve uma altura em que sempre que o Kvyat era Era despromovido, relegado ou o alguma coisa do Verstappen género, o ganhava. Verstappen ganhava. É uma estratégia sólida. A É. próxima corrida que é Spa, teoricamente seria um Spa. circuito para a Ferrari. Sim. Mas a Ferrari consegue Eles consegue arranjam sabotar a se for forma preciso. eles arranjam a forma de sabotar-se a eles próprios. Vamos começar com o resumo da temporada? Ou... Eu acho que para sim. mim tenho o dia todo. Eu estou com o tempo também, eu estou de férias ainda. Por isso, é tranquilo. isto mais uma vez, começa-me a acontecer muitas vezes. Eu tinha qualquer coisa para dizer que eu estava à espera que te calasse e entretanto por-me a divagar e esqueci. É Mas, porque era mentira. mas não importa, se for preciso aqui já estamos a falar de outra coisa qualquer, Sim, eu é lembro-me provável. e interrompi e puxo atrás sem qualquer Faz, sentido. acho que sim. Fazemos editar. Nós nunca Não, editamos não, isto. não, nós não mas- nos damos a esse não. trabalho, está com muita expectativa. Mais alguma coisa a dizer sobre esta troca? Não. Quer dizer, agora é esperar. Afinal, lembrei mais cedo do que eu costumo. Alguma coisa a dizer em relação ao rumor que apareceu da imprensa espanhola de que o primeiro substituto para Gasly que a Red Bull teria pensado era o Alonso? É assim, se nós quisermos cliques no Twitter e no Instagram, é o tipo de notícias que nós também vamos inventar. Não é? Também conseguimos. também Tanto que conseguimos hoje, lançar assim umas hoje notícias. confirmaram o Alonso no Dakar, a Toyota. Sim. Bem, lá está. É uma notícia que coloca um piloto que tem problemas com a Honda num carro que tem um motor Honda. Recorde-se que a Honda recusou-se a fornecer motores à McLaren na Indy por eles irem correr com o Alonso há 2 meses. Sim. E depois um piloto que vai para uma estrutura que historicamente utiliza pilotos do seu programa. O Alonso seria desde David Coulthard ou Mark Webber, talvez. Sim, Desde Mark Webber seria o primeiro fora da estrutura. Se Sim. bem que podemos dizer que Max Verstappen não faz parte dessa estrutura porque eles contrataram-nos já mesmo. Numa fase final da Numa formação. fase final de formação. Sim, de qualquer forma, foram buscar ainda as formas de promoção. Sim, foi buscar a colocaram Fórmula na 3. Toro Rosso a parte final. No fundo, foi como fosse um clube de futebol fosse buscar um júnior no. E logo para titular. Exato. Ou quase para titular. Por isso. Não, vai com- Aliás, nós temos depois a parte do Silly Season no episódio e nem sequer colocamos o Alonso em lado nenhum porque acho que não fazia. Não há lugar Não para fazia ele. Não há sentido. lugar para ele na grelha já. Sim. E ele quer um carro que ganhe. A Mercedes não o quer por causa do Spygate. E convenhamos, o lugar do Hamilton é intocável. E não vão pôr o Alonso ao lado do Hamilton outra vez. Outra já sabemos vez, o que é que correu muito aconteceu. bem da primeira vez, como se sabe, e ainda por cima tendo na prateleira pilotos como Verlaine ou Ocon. Já para não falar do próprio Bottas, que como já temos vindo a dizer, acho que estamos de acordo nisso, que faz todo sentido como Sim. companheiro de equipa. Aliás, de Hamilton. a memória normalmente é curta, mas a Mercedes tem 5 dobradinhas nos 5 primeiros grandes prémios e é porque o Bottas esteve lá em cima também, não é? Exato. E o Bottas apenas tem menos um pódio do que o Hamilton. Ele não tem estado a fazer propriamente uma má temporada. Não. Ele tem o azar de ser colega de equipa do Hamilton. Pois, Pode fazer o que é que ele se fosse no sítio, se fosse com o Filipe Massa quando esteve na Williams, se calhar era mais fácil. Se calhar, Assim. e isto para fechar ainda a questão dos lugares de topo, a Ferrari temos Vettel e Leclerc, não me parece que Os dois têm um contrato. os dois têm contrato. Nós fizemos um sensible silly season. Mais ou menos. É porque- Pronto, isto para dizer que são rumores que não fazem sentido nenhum, pelo menos a meu ver. Para mim, cliques e criar algum momentum em volta do Alonso antes de um anúncio grande como foi este do Dakar. Sim. Ainda por cima o Alonso ligado ao grande rival da Honda, que é a É Toyota. a Toyota. Mais essa. Mais já essa, me estava a mais esquecer essa. dessa também. Por isso. Por isso acho que podemos dar esse rumor como apenas isso, apenas um rumor sem. O rumor vem de um jornal chamado Mundo Deportivo. Está tudo dito. Acho que isso é o suficiente. E Gasly, que será dele? Vai acontecer o mesmo que o Kvyat? Vai se afundar no final da época? Vai ser complicado porque vai ser uma batalha de rejeitados na Toro Rosso. Vai estar um ambiente lindo na box Aquilo vai ser até o final da espetacular. temporada. Por isso, o Gasly tem a possibilidade de provar que pelo menos é melhor que o Kvyat e ficar com um lugar na Toro Rosso para o ano. E o Kvyat, se quiser manter-se na Fórmula 1, tem que ser melhor que o Gasly, porque senão o Helmut Marko vai dizer: tu nem o Gasly consegues. Não é? Eu acho que a Red Bull faz bullying com o Kvyat. Sim, é um bocadinho sim. Até porque o Kvyat depois demonstrou ser na Ferrari um bom piloto de teste, um bom piloto de simulador
e acredito que algumas das melhorias da Toro Rosso do ano passado para este possam ser de setup e do trabalho do Kvyat. Até porque eu também tenho experiência, não é? Claro. O que nos leva a questionar mais uma vez, será que não merecia o lugar por causa disso, não seria útil à Red Bull? Ele se calhar já faz esse trabalho para a Red Bull de qualquer das formas. É verdade. Por isso, é um bom ponto de vista. é um bocado como o Giovanazzi fazer um bocado trabalho de setup para a Ferrari. Sim. E depois na Alfa Romeo não chega às cordas do Kimi. É verdade. É um bocado por aí. Mas pronto, eu estou aqui a fazer um pouco de advogado de diabo do Kvyat, mas ainda assim eu acho que o Albon é uma boa escolha. Acho que qualquer um deles seria uma boa escolha. Sim. No meio de tudo o que a Red Bull disse, é verdade, eles têm 4 bons pilotos para onde podem escolher. Eu continuo a achar que o Gasly é melhor do que o que vimos este ano. Eu acho que sim. Sobretudo tendo em conta o que vimos o ano passado. Sim. Aquilo não E acontece o por Toro acaso. Rosso o ano passado era pior que o Toro Rosso deste ano. Sim, conseguiu um quarto lugar, andava regularmente nos pontos. Pode ser que faça bem. Cá estaremos para mandar os bitites. O que agora penso, e até fica mais em linha com o teu pensamento, é a Red Bull perfeitamente podia sentar os 3 à mesa e dizer, olha, temos aqui estes 3, o Kvyat agora vai para a Red Bull e ao fim do ano metemos lá o Albon se ele de facto provar que continua a melhorar até ao fim. E assim deixavam o Albon progredir um bocadinho mais, porque é um rookie. Fez um grande prémio excelente na Alemanha e foi a primeira vez que andou à chuva. Melhor que o Leclerc, que não sabe bem andar à chuva. Por isso, não sei, eu acho que eles tinham possibilidades infinitas para resolver Olha, o problema. e já que estamos a falar de Silly Season, apesar de não estarmos a adiantar, mas não estou muito preocupado com isso também. Já que estamos a falar de Silly Season, havia rumores de que a Honda poderia ter um maior envolvimento na Toro Rosso, nomeadamente na estrutura acionista. Estaremos a ver aqui as bases para uma futura equipa, para o regresso de uma equipa Honda oficial, através da Toro Rosso. E depois o que acontece o quê? Fazem uma porcaria de grande parte da temporada e saem. E depois alguém compra a estrutura, mete motores Mercedes e é campeão do mundo. Ou mete motores Mercedes, exato, e depois chama aquilo, sei lá, Brown GP ou Rich Toast. Energy. Não, neste caso, o Toast Grand Prix. Eu sinceramente tenho dúvidas quanto a isso. Acho que não faz sentido se for para comprar a Toro Rosso. Porque depois tem a Red Bull como standard. Ou seja... E repara, isto não é completamente descabido se olharmos para os 2 carros. Vemos os autocolantes grandes da Honda no Toro Rosso. No Red Bull é uma coisa discreta. Um símbolo pequenino. Um símbolo pequenino, porque eles já estão ligados a outro construtor. Aston Martin. Sim, Martin. tem lá o símbolo da Aston Martin e o símbolo da Honda. Mas a Honda poderia ter interesse em explorar mais esse envolvimento com a Toro Rosso. Não sei, não sei, eventualmente uma maior parceria, mas acho que nunca pôr o nome da Honda primeiro. Acho que não fazia sentido fazerem isso, até porque depois tem a Red Bull a ficar à frente deles. Era engraçado certeza. Termos a Toro Rosso a lutar com a Red Bull. O Gasly a ganhar o campeonato a Verstappen. Era giro, era bonito de se ver. E pronto, e com isto vamos com 20 minutos quase na nossa análise pré-temporada. Que ainda não começou. A nossa análise que ainda não começou. Meia temporada e ainda não começámos. Se calhar começamos agora. Vamos começar agora. Aliás, nós até já tínhamos começado mais ou menos nas nossas redes sociais. E perguntamos aos nossos ouvintes quem é que seria o rookie do ano, em que, ao que parece, venceu o Norris, e tiveram alguma dificuldade, como nós também, em classificar o Russell, porque não há comparação, isso já sabia. Ainda assim o Russell seria a minha escolha. Sim, eu acho que também escolhi na lista que fizemos depois a seguir, até porque nós classificamos, isto é muito profissional, classificamos os pilotos e tudo, acho que também escolhi o Russell. Um dos argumentos que eu gostei de ouvir, acho que já não lembro do nome do ouvinte, foi que mesmo que se utilize esse argumento do Russell competir com outros carros, está a competir com o Stroll e o Giovanazzi e os 2 As, então mesmo assim não fica difícil dar valor. Não é conta. Verdade. Mas pronto. Mas para mim eu acho que ninguém tem dúvidas do quão fraco é o Williams deste ano e ver o Russell a conseguir metê-lo assim, pelo menos no final do segundo pelotão, e imiscuir-se nessa luta, acho que é um trabalho digno de monta. Seria
Pegando no exemplo da McLaren, seria quase como se o Norris estivesse a competir regularmente Com o Gasly, pelo menos. Entre o Gasly e o Verstappen. Isso é o que eu ia dizer, o Gasly, mas depois detive-me porque. É de dizer. Sim, até porque o Sainz tem lá chegado, mais ou O menos. Sainz tem lá chegado, Sim. por isso o Sainz para mim tem sido um dos melhores da época Sim. também. Mas continuo a achar que é o que tem feito mais com o material que tem. Continua a ser pouco. É verdade, está numa situação ingrata de ser o único piloto que não tem pontos no Mundial, é verdade. É verdade. Até o colega é de verdade. equipa O colega de tem equipa pontos, Sim, mas. sim, sim. O único erro que ele faz durante toda a época Foi e perde não- um ponto. É verdade, na única situação em que podia ter pontuado. É ingrato, é verdade. E eu agora podia usar contra mim o meu argumento, mas não estava lá quando foi preciso. Pois, lá está. Mas acho que o Russell tem sido incrível, principalmente na qualificação, o que nunca vemos, e depois nas corridas também nunca vemos, porque as transmissões o World Feed da Fórmula 1 às vezes peca por isso, mas ele está sempre no limite. É incrível ver o Russell numa volta de qualificação. E claro, temos ainda o terceiro rookie ao barulho, que é o Albon. O Albon, sim. A Red O Bull acha Albon- que tem sido um bom Sim, rookie. aliás, quem acha que o Albon tem sido o rookie do ano é o Nuno Pinto da Prema, e acho que ele percebe mais um bocadinho disto do que nós. Só E- ligeiramente. Sim, ligeiramente, só um bocadinho. E no Twitter falávamos com ele e ele dizia que o Albon, para ele, tinha sido o rookie do ano, e de certo, os argumentos que ele apresentou acho que fazem sentido. E eu colocaria inclusive o Norris como o terceiro melhor, se bem que os três são. É têm sido aquilo muito que já bons. temos vindo a falar ao longo da época. Tivemos uma colheita de rookies muito boa este ano. Sim, Foram os três primeiros da Fórmula da Fórmula 2 2. e têm feito jus a esse estatuto e têm conseguido lutar. Em comparação com os líderes da Fórmula 2 este ano. Sim. Também levaram tudo o que era bom, ficou as sobras. Ficam os profissionais da Fórmula 2, que já estão lá há anos Os e anos carreiristas da Fórmula Sim. 2. fazer carreira de Fórmula 2 em vez de fazer carreira de Fórmula 1. É para o que dá. Vamos- Isso é Sim, sim. isso é um dos problemas de haver um fosso tão grande tecnológico e de custos da Fórmula 1 atual, porque não consegues ter equipas da Fórmula 2 a promoverem-se para a Fórmula 1, como acontecia no passado. Sim. A Jordan, por exemplo, Sim, começou na antiga Fórmula 2. será um dos que não é exemplos mais recentes, mas é para vermos há quanto tempo não há a fazerem a ponte. não há essa ponte, que era comum nos anos 70, 80, início dos anos 90, mas agora é praticamente impossível. Sim, até porque agora também não permitem entradas únicas em grandes prémios, antes era possível, ou seja, depois as equipas também perdem um bocadinho a oportunidade de testar se querem ou não, não é? Claro, Porque claro. podiam fazer, sei lá, 5 grandes prémios só, para não Isso- se ter que comprometer a toda a temporada. Isso estava-nos quase assunto para outro programa. Dava, Ok. que se calhar temos que deixar para outro especial com outro. Sim. Quando não tivermos o que fazer. Sim. Mais para a frente, talvez. Não sei. Talvez. Agora, momentos da época. Vamos aos momentos da época. Vamos à Austrália, que já não estamos lá há muito tempo. Tivemos a apresentação do Bottas 2.0. É verdade. Botas com barba. O Bottas com barba. Continuamos com a maldição australiana, graças ao péssimo grande prémio do Daniel Ricciardo, que logo no início ficou sem asa da frente. E os As sem os rodas. As, sim, Já é uma tradição. Tal já é como a tradição. Austrália começa o campeonato e os As ficam sem rodas. Sim. Depois no Bahrein tivemos um cataclismo da Ferrari com o motor do Leclerc a dar de si. Na altura a Ferrari ainda parecia competitiva. Sim, aliás foi o primeiro grande prémio, o segundo grande prémio, e nós pensamos, epá, vamos ter campeonato Vamos ter até o ao fim. campeonato, sim senhor. Está aqui a Ferrari para lutar com os Mercedes. E depois tivemos também o peão do Vettel e a desistência sincronizada dos Renault. Já Lá indicava, está, a sua o que aí vinha. consistência. Depois chegamos ao Grande Prémio 1000 na China, onde a Mercedes deu uma lição nas boxes, fazer uma dupla paragem. Novo problema com o motor da Renault, também já estamos habituados. E o Albon, como dizia há bocado, O que falavas há pouco do que Albon, que bateu nos terceiros treinos livres, não fez qualificação e teve que partir do pit lane e conseguiu e chegar aos conseguiu pontos. ir aos pontos. No Azerbaijão, mais uma vez um Renault em destaque, mas desta vez foi Ricciardo que se esqueceu de ligar a câmara traseira e fez marcha atrás contra o Kvyat. E tivemos o Kimi a fazer de Albon, que também saiu do pit lane para os pontos, e a primeira amostra do Russell, que fez uma boa qualificação. E tivemos
tampas a saltar, Tampas a tivemos saltar. A ponte, não é? a Também organização bateu, a bater com caminhões na ponte. Depois, Foram os momentos mais interessantes do Grande Prémio, já agora. é provável que sim. Já foi há tanto tempo que eu acho que até já o apaguei da memória. Tive que rever para escrever isto. No Grande Prémio de Espanha, tivemos o primeiro embate entre o Kevin Magnussen e o Romain Grosjean. Para a grande alegria do Gunther Steiner. Sim, sim. A partir daí ele tem vindo sempre a melhorar o seu estado de humor, o Gunther Steiner. E tivemos a euforia, a primeira vez a euforia da McLaren, Quarto lugar. por ter ficado Podíamos ter... melhor dos últimos. Exato. Ter ficado melhor dos Podíamos ter últimos. tomado nota, mas dava muito trabalho. E foi na primeira vez que nós dissemos que a McLaren não faz sentido este tipo de euforias quando ainda não estão a lutar por onde devem. Os pilotos podem ficar contentes, ok, porque sabem qual é o carro que têm, a McLaren em si. Sim, sobretudo se tivermos em conta que a outra metade da parceria que os levou ao fosso está a ganhar corridas. Pois. Por isso. E supostamente estariam então em baixo por causa dessa outra metade. Dessa outra metade. Que teriam carro para ganhar, se bem te recordas. Sim, era o melhor chassis do pelotão, segundo o piloto da Toyota. No Mónaco tivemos o primeiro palhaço que foi ao circo. É verdade, eu gostei, podem-me oferecer bilhetes quando quiserem. Eu até pago o avião, podem-me só oferecer Só o bilhete. Só o bilhete. E em Spa vamos ter o segundo. É verdade. Também podem oferecer bilhetes, também não fico chateado. Tivemos o erro de Leclerc, o erro da Ferrari na qualificação e depois o erro da Leclerc na. Sim, o Leclerc tentou à força toda chegar aos lugares da frente, já sabe como é difícil ultrapassar no Mónaco e acabou com a desistência do Leclerc. Kamikaze, literalmente. Leclerc. Foi ou vai ou racha e rachou. Depois tivemos o Hamilton a vencer esse grande prémio com os pneus nas lonas, ou pelo menos pareceu, pelo que se ouvia pela rádio. Sim, e com o Max Verstappen em cima dele. Sim, que tinha 5 segundos de penalização e portanto queria ultrapassar a todos os custos. E não houve pela primeira vez dobradinha da Mercedes. Foi a primeira vez que foi no Mónaco. Foi se calhar aqui a primeira vez que vimos que o Bottas 2.0 ainda tinha um bocadinho de bugs. E ainda era preciso ali qualquer coisa. Já estamos no Canadá. A primeira vez que eu o vi, se calhar foi no Mónaco, mas apontei para o Canadá porque ele depois não conseguiu aproximar-se dos dois da frente, que era o Hamilton e o Vettel, e que o Vettel não ganha o grande prémio por causa dessa penalização. Essa célebre penalização. Sim, também dava aqui um episódio jeitoso, aliás já deu, podem voltar atrás e ouvir. Na França tivemos nova amostra do Russell no limite durante a qualificação. Começou a pairar uma sombra sobre um tal Pierre Gasly. Não sei se te recordas. Recordo-me, foi um grande prémio muito chato. O grande prémio mais chato da temporada toda. Aquilo para dar que falar, até começaram a dar penalizações ao desbarato, foi ao Richard, foi não sei quem. O Kimi acho que também. Penso também sobre qualquer coisa para o Kimi. Ele foi ultrapassado, eu não me recordo. Mas o Kimi foi ultrapassado pelo Richard. Sim, estava ao barulho lá. Sim, mas acho que aquilo eles me tiraram rifas. Olha, eu sei, Richard. Lamento. Na Áustria chegamos à primeira vitória Honda desde 2006. Na Áustria começou a temporada, não foi? Foi mais ou menos. Começámos a ter corridas. Sim. Verstappen com a primeira vitória da época. O Magnussen, lembras-te da qualificação do Magnussen na Áustria, em que ficou em quinto lugar, ou seja, à frente do Gasly. Foi penalizado. Sim, depois foi penalizado na grelha e houve até a penalização do Hamilton, que era 3, que passou para 2, umas coisas assim. E a Mercedes mostrou, por fim, as primeiras fragilidades. Eu até apontei temperatura e altitude, mas eu acho que eles não têm problema com temperatura, para te ser sincero. Eu acho que eles só têm problemas com altitude. Vamos ver no México se tem ou não. Sim, no México em princípio devem ter, mas até porque depois vimos que na Hungria que estava quente e eles não se passou nada. Não se passou grande coisa. Por isso eu acho que é um problema mais de altitude. Desde que eles tenham o volume certo de dar a entrar nos radiadores, está tudo bem com aquele carro, ele anda e já está. Anda de qualquer maneira. Na Grã-Bretanha, o terceiro erro de Vettel da temporada. Gasly parecia que ia segurar o seu lugar, mas não. Não foi salto de pouca dura, foi a única corrida onde mostrou alguma coisa e conseguiu inclusive ficar à frente do Max Verstappen, muito por causa do acidente, é verdade, mas ainda assim ele já estava a fazer uma corrida bastante regular. Aliás, foi a primeira vez que tivemos os Ferrari versus Red Bull e não os Ferrari versus o Max Verstappen. Sim. O que demonstra que ele até estava a fazer uma boa corrida. E o Williams começa-se aqui a aproximar do pelotão. Na Alemanha, o Stroll na Q2. Finalmente, o momento alto da temporada, o Stroll chega a Q2.
E todo este episódio, desde o Grande Prémio da Alemanha foi, Caos. foi incrível, um autêntico caos. Stroll chega a Q2, faltou dizer, com uma ajudinha da Ferrari. Claro. Isso, Que, Desistiu. esquece, não conseguiram pôr o carro do Vettel a andar na qualificação Sim. e foi por isso que o Stroll conseguiu passar a Q2. Sim, foi uma corrida um bocado estranha porque havia pilotos com bons resultados mas fizeram uma má corrida, pilotos com uma boa corrida e maus resultados. Que vinha Uma no pódio, mistura o estranha. Leclerc e Bottas no muro, Sim, lá está o Leclerc outra vez com problemas à à chuva, chuva. Vettel que vem das boxes ou De final- último, do de último, último final sim. da grelha para um segundo segundo lugar. lugar. E E a uma vitória- vitória imperial do Max Verstappen, Max, segunda da temporada. O Hulk aqui cheirou o pódio e pensou: cheira-me a pódio, vou ali contra o muro. Não pode. dá. E por fim, o último grande prémio no meio da temporada, Hungria, em que tivemos um jogo de xadrez incrível por parte da Mercedes e a confirmação de que a Haas, não sei se ainda era preciso confirmar na Hungria, mas que a Haas não aparece aos domingos. E para terminar em beleza esta primeira metade, Um Renault com um problemas. Renault com problemas. E agora analisamos isto. Este foi um pequeno recap. Ainda estão aí, resumo. ainda não adormeceram. Podemos avançar para a batalha dos companheiros de equipa. Sim, tenho aqui alguns dados interessantes, começando logo na Mercedes. Embora no Mundial haja um claro domínio do Hamilton, já com um avanço considerável para o Bottas, em qualificação esse domínio não é assim tão evidente como isso. Bastante equilibrado até, 7-5 a favor do Hamilton, mas Ambos com 4 pole positions. ambos com 4 pole positions, e mesmo em número de pódios, o Hamilton tem apenas mais um pódio do que o Do que o Bottas. Bottas, sim. Pois a questão é que o Hamilton tem 8 vitórias e o Bottas 2. Pois, Isso é que depois faz a pende- diferença. O problema é o lugar do pódio, é o que faz a diferença. Sim. É curioso porque o Hamilton discutivelmente perdeu um campeonato por causa dos seus maus arranques com Sim. o Rosberg. Sim. No entanto, este ano tem tido arranques melhores que o Bottas e mesmo que o Bottas, quando o Bottas está na pole position, o Hamilton ganha a posição logo na primeira curva. Este ano Por isso- tem estado praticamente à prova de erros. Sim, tem sido uma boa época para ambos os pilotos da Mercedes, a meu ver. Acho que o Bottas perdeu um bocadinho de gás, também já é habitual. Por isso, Acho que depois com o domínio do Hamilton a vir ao de cima, que ele acaba por se ir abaixo um pouco também psicologicamente. sim, acho que sim. Mas tem que arranjar os bugs da versão 2.0 e ver se agora... Sim, ainda assim uma depois- temporada claramente acima daquilo que fez o ano passado. Sim. O ano passado teve algum azar no início e não permitiu que ele conseguisse os pontos, as vitórias ou as pole positions, e este ano já está mais equilibrado. Já não é mau. Ferrari temos o 5-4. Muito equilibrado. Sim. Aliás, só um pequeno à parte. Se formos somar muitas destas batalhas entre colegas de equipa, não vai dar 12, porque nós retiramos qualificações em que houve problemas para um ou corridas em que ambos desistiram, por exemplo. Por isso é que está 5-4 para o Vettel na qualificação. O que quer dizer que mas já lá por não. 3 vezes a Ferrari falhou em qualificação. Sim. O que não é. Para mau, ser campeão do mundo é Não complicado. chega. Ainda assim, o Vettel tem uma pole position, o Leclerc tem duas, apesar do Vettel estar à frente nesta batalha. E em corrida não há ainda vitórias para os Ferrari, mas o Vettel está à frente 8-4. Lá está, depois há aqui algumas questões que tornam estes pontos um bocado subjetivos. Ambos já deviam ter uma vitória. O Leclerc no Bahrein com aquela desistência a meia dúzia de voltas do fim, e o Vettel com a célebre penalização no Canadá, No Canadá, sim. no mínimo polémica. Sim, sem dúvida. O que Sem é dúvida. certo é que chegamos a esta fase da temporada e a Ferrari não tem qualquer Não, vitória. a melhor posição de ambos é um segundo lugar. O Vettel tem 6 pódios contra 5 do Leclerc. Sim, o Vettel tem sido mais regular que o Leclerc. Sim. A dada altura, o ritmo do Leclerc ainda fez questionar quem é que vai ser o primeiro piloto da Ferrari este ano, mas o Vettel tem sido muito mais regular. Sim. O Estão Leclerc... equiparados, mas nota-se que o Vettel tem aquela pontinha extra. Sim. Ainda é claramente o piloto mais maduro e com mais experiência e tem sabido tirar partido disso. Sim. Já agora, o último piloto a vencer pela Ferrari continua a ser o Kimi Raikkonen. Continua a ser o Kimi Raikkonen, sim, sem dúvida. O Leclerc tem 2 desistências, o Vettel não tem nenhuma.
E ambas as desistências do Leclerc são por culpa própria, o que demonstra que também não é um rookie, mas está no seu segundo ano Claro, de Fórmula 1. Não é escandaloso, são resultados perfeitamente aceitáveis para alguém com a experiência dele, mas ainda é cedo para assumir o lugar de destaque da Ferrari. E nós já temos vindo a falar disto aqui ao longo do ano e aproveito este recap para bater nessa tecla. será que o Leclerc não veio um ano mais cedo do que devia para a Ferrari? Pois às vezes parece que sim, de facto. Erros na qualificação, erros na corrida, se bem que o Vettel também já teve, não é? Mas talvez não tivesse feito mal a Leclerc com uma nova temporada na Alfa Romeo, até porque eles estão mais competitivos este ano. Sim. Agora, estão mais competitivos porque o Raikkonen ajuda no setup? Pois, adiantando-me já um bocadinho para a Alfa Romeo, o engenheiro do Kimi diz: pá, o homem faz trabalho, a gente não tem que fazer quase nada. Só precisa do volante e das luvas. E a própria Ferrari não se estará a ressentir um bocado da falta desse trabalho invisível que o Kimi fazia e era elogiado por isso, e está-se a notar na Alfa esse trabalho. Sim, eu acho, não sei se nós chegamos aqui a falar, acho que falamos no primeiro episódio que gravamos, de uma situação que aconteceu com o Kimi, salvo erro, na Bélgica, em Spa, em que ele tem o carro danificado, a asa traseira, e ele, pelos espelhos e pelo sentir do carro, ele diz à box: os danos que eu tenho são estruturais. E a box diz: não, eu acho que não. Ele diz: são estruturais, vê lá isso bem. E os gajos depois é que dizem: sim, Kimi, os danos são estruturais, tens que virar as boxes. Como é que é possível o homem ali dentro conseguir perceber e a box não? Também é a box da Ferrari. Um jovem de 40 anos, também é verdade. Sim, um jovem de 40 anos, é verdade. E ainda vai estar connosco outra vez para o ano. E por mim podia ficar mais uns quantos? Até aos 45, 46. Era menino 50. Por isso. Ele está fresquinho, fisicamente parece estar em forma, continua a ter velocidade. Sim. Não foi o Norris que disse que não percebia como é que o Kimi chegava ao fim e foi. mais. Nós é que somos os rookies e ele é que chega ao fim da corrida e está fresquinho, parece que foi tomar um café com os amigos. Sim. Bem, mas já lá vamos à Alfa Romeo. Na Red Bull já fomos falando aos 12 é capote. 11-0 a favor do Verstappen na qualificação e 11-1 em corrida, e não é 12-0 por causa da situação em Silverstone. Sim, e o Max Verstappen já tem 2 vitórias e 5 pódios, e a melhor posição do Gasly, um quarto lugar apenas. E o Max tem 2 vitórias e o Gasly tem 2 vezes que levou uma volta do companheiro de equipa. Sim, é verdade. Tínhamos esquecido desse pormenor. Se calhar por isso é que ele vai para a Toro Rosso. Sim, e repara que das 3 equipas da frente tens o Hamilton em primeiro e o Bottas em segundo no campeonato. Depois na Ferrari o Vettel quarto e o Leclerc quinto. E na Red Bull é que tens o Verstappen terceiro e o Gasly sexto. E com o Sainz a morder-nos qualquer perto. Sim, com o Sainz muito perto. Falar em Sainz, aproveitamos saltamos já para a McLaren. Qualificação, eventualmente alguma surpresa com o Norris à frente. Sim, Norris tem estado muito forte em qualificação. E depois na corrida, se calhar nota-se a falta de experiência do Norris. 9-3 a favor. Sainz tem vindo a fazer uma época muito regular, tem estado lá quando é preciso. Sim. E tem conseguido somar resultados muito interessantes. Melhor resultado, 2 quintos lugares contra 2 sextos do Norris. Ainda que o Norris teve já 4 desistências, o Sainz 2. Mas tem sido uma boa temporada de ambos, tendo em conta que o Norris... A McLaren tem uma dupla de pilotos muito sólida, tanto assim é que já renovou com ambos para o próximo ano. E não vai buscar nenhum piloto a Dakar. Não. E precisam de tranquilidade. Acho que fizeram depois dos anos caóticos que a equipa viveu, sem dúvida, esta tranquilidade é o que mais falta lhes faz. Sim. Depois, na Toro Rosso temos o Kvyat com 5 e o Albon 6 na qualificação, ou seja, o rookie também à frente do colega de equipa mais experiência na qualificação. Na corrida 7-5, mas a favor de Kvyat, que até tem um pódio. Um pódio, é o que já fomos falando há pouco na questão do Gasly. E entramos aqui se calhar numa área em que o Kvyat é 9º no campeonato, enquanto que o Albon é 15º, e acho que estas posições na classificação geral não refletem a temporada que ambos têm vindo a fazer. Este apanhado da qualificação e corrida acho que traduzem bem o que mais objetivo do que propriamente a posição no campeonato. Sim, tem sido muito equilibrado entre ambos, como já fomos falando há pouco, mas pelos vistos o Dr. Marco
acha que tanto acha que estão próximos, Sim. que deu o lugar do Gasly ao Albon. Ao Albon, sim. A Renault, que combinados os dois pilotos, já teve 7 desistências. Tá bom. Acho que lidera um campeonato nisto. É provável, eventualmente a Haas. Não. A Haas tem 7 desistências Tem também. 7 e uma. Se 7 bem- desistências, sim. exatamente. 7 desistências para a Haas. Estão empatados. É. Uma luta feroz. Uma boa No luta. fundo, têm sido as duas maiores ilusões da época, a Haas e a Sim, Renault. sim, sem dúvida. É claro, a Haas, obviamente, que tem depois algumas particularidades, como gera a equipa. Agora, a Renault, com o investimento que faz, com o orçamento que tem, É uma estrutura oficial de um dos maiores construtores mundiais, Sim. com uma longa tradição de 40 anos de Fórmula 1, mesmo com algumas nem sempre como interrupções, construtor, mas sim. Estiveram lá, têm estado lá sempre de uma maneira ou de outra. Por isso exigia-se mais à Renault. Em particular, pedia-se pelo menos que acabassem as corridas. Sim, pelo menos. E que tivessem pelo menos, se calhar, os pilotos no top 10 no campeonato. Nem Porque isso, não tem. nem isso. Estão ambos os pilotos fora do top O 10. Ricciardo está em 11º, o Hulk em 14º. Depois, em qualificação, o Ricciardo tem vantagem 7-4 e em corrida tem vantagem 6-4. Sendo que o melhor resultado do Ricciardo é um 6º lugar e o melhor resultado do Hülkenberg é um 7º. Muito pouco para uma estrutura que apontava aos pódios este ano. Sim, sem dúvida. E depois chegamos ao Sauber Romeo, à Kimi Romeo, Aqui meu Romeu. em que temos o Kimi Raikkonen, que também tem como melhor resultado o 7º lugar, ainda que por 3 vezes, e é 8º no campeonato, supostamente num carro que tem muito menos orçamento. Supostamente não. Numa das equipas com o menor tem orçamento do menos pelotão. orçamento, sim. E já temos falado disto também. O Kimi tem 31 dos 32 pontos da equipa. Sim. Claramente aqui há um piloto superior ao outro. Sim. Em qualificação, nunca foi o forte do Kimi, ainda assim está 7-3 a favor dele, e em corrida 11-1. Ou seja, É uma diferença muito, muito grande. Tá? sim. E reflete-se na classificação do Mundial. Um é 8º, outro é 18º. 18º. De 20. Pedia-se muito mais a Giovinazzi. Giovinazzi, sim. Apesar de ser um piloto com pouca experiência, praticamente um rookie, mas era de esperar um bocadinho mais dele. Sim, se estivesse na Toro Rosso, se calhar. Eu não sei se já tinha o sido, Helmut gostava. Na Racing India, ou Racing Point, ou Forcing Point, ou lá como é que isto Na se equipa chama. cor-de-rosa. Na equipa cor-de-rosa. Qualificação 12-0 a favor do Pérez contra o Stroll. E em corrida 8-3 a favor do Pérez também. Sendo que, lá está, depois o Stroll está em 12º no campeonato, o Pérez em 16º, muito em fruto pela 4ª posição que caiu do céu ao Stroll na Alemanha. Mas eu penso que o resultado de qualificação que diz muito. Sim, Não diz- só quase tudo. são os 12-0, como são em 12 corridas. O Stroll apenas por uma vez passou da Q1 e nas circunstâncias que já referimos. Sim. É mau e tem um lugar garantido para a próxima época, basicamente porque a equipa é dele. É mais ou menos isso. É o gajo que trouxe a bola e por isso os outros meninos têm que a deixar Só jogar. lá futebol se eu quiser. Na AS temos 7-5 a favor do Kevin Magnussen Mas contra o Grosjean. estamos a falar de que é mesmo? Qualificação? De qualificação. Por momentos julguei que estávamos a falar de confrontos diretos, de embates mesmo. Não, Porque não, porque ainda não. Ainda não é essa Tem que conta. filmar. Isso no Netflix, se calhar eles filmam os bastidores. Em corridas está 6-5 a favor do Kevin Magnussen, mas há aqui um detalhe importante, é que o Kevin Magnussen tem uma desistência e o Grosjean tem 6 desistências, ou seja, eu acho que cheguei a ver e nos casos em que ambos acabam a corrida, normalmente é o Grosjean que está à frente. Ou seja, é uma época muito estranha dos pilotos da AS. Que a AS queixa-se não consegue pôr os pneus a funcionar. Não consegue pôr os pneus a funcionar. Eu estava aqui a olhar para esta desistência do Magnussen, que foi causada por um embate entre ambos. É provável que sim. Sim. É o normal. É o normal. E por fim, a Williams, temos o Russell. 12-0 a favor do Russell contra o Kubica. Uma diferença também demasiado grande. Sim, e em corrida 10-2, sendo que estes dois do Kubica, um deles foi na Alemanha e conseguiu trazer um ponto para casa. Sim, foi o único erro do Russell, e o outro foi em França, quando o Russell teve que fazer uma paragem extra
porque estava em luta com o Kubica e para não bater no colega de equipa, depois bateu num daqueles Já me aqueles recordo, blocos num de daqueles esferovite. placares de esferovite Sim. e danificou a asa. E danificou a asa. E pronto, estes mais ou menos são os dados da comparação. Agora, Kubica estará no Mundial no próximo ano? eu acho que não. Para quê? Se bem que já ouvi algumas coisas por parte da Claire Williams que não me surpreenderia que ele estivesse. Mas bom, isso depois temos a nossa silly season e já Exato. vemos o que é que nós achamos sobre E esse aspecto. já lá vamos. Já lá vamos. Em relação então, fizemos uma coisa diferente aqui, uma coisa fora de série, uma inovação por parte do Bandeira Uma coisa- Amarela. Isto meteu Dividimos- nas ao barulho Sim, tudo para desenvolver esta... Isto está patenteado e tudo. Dividimos os pilotos por Q1, Q2 e Q3. Para não dar bandeiras. Para não dar Para não Q2 dar especial, não Claro, vamos claro que bandeiras. isto no papel está vermelho, amarelo e verde. Sim, sim. Temos 5 pilotos no vermelho, 5 pilotos no amarelo e depois 10 pilotos no verde. No verde. E- Isto para quê? Para dar a nossa nota, a nossa avaliação aos pilotos até ao momento, até Até esta ao momento, primeira metade sim. da temporada. Podes começar com a tua Q1, Posso começar com a minha Q1. Já vi que temos os mesmos pilotos por ordens diferentes. por ordens diferentes na Q1. Eu coloco o Kubica em 20º, porque acho que não é preciso dizer. Não vale a pena. Está completamente destruído pelo colega de equipa. Em 19º coloquei o Gasly, idem aspas. Não mostrou nada daquilo que vimos no ano passado. Rigorosamente nada. Depois em 18º coloquei o Giovinazzi, porque esperava mais do Giovinazzi. Lá está, ele é praticamente um rookie, tem 2 grandes prémios antes da época. Mesmo assim sempre fez muito trabalho de simulação com a Ferrari e no entanto não consegue sequer chegar aos calcanhares do velhote. Em 17º o Grosjean, muitos erros, são demasiados erros para um bom demasiado, piloto que já tem muitos. Quase 10 anos de Fórmula 1. quase 10 anos, sim, era Eu o lembro que eu dos estava a tempos fazer as da contas. Lotus, Da Lotus, pois. E em 16º, para não quebrar tradições, meteu o Stroll na Q1. Claro, o Stroll porque, não havia condições quer de dizer, se apurar para... apesar de ele estar à frente do colega de equipa no campeonato, Ainda assim foste bastante simpático com o Stroll. convenhamos. Sim, foi. Lá está, sou um Deus generoso. Como disseste, na minha Q1 ficaram os mesmos pilotos que na tua, uma ordem ligeiramente diferente. Para mim, em último fica o Pierre Gasly, porque um piloto que devia estar a lutar por vitórias anda a lutar com o segundo pelotão e a levar voltas de avanço do colega de equipa. Sim. E E não poucas. e pelos vistos já foi despedido e tudo. Sim, acho que sim. Acho que sim. Giovinazzi fica com o 19º lugar. 32-1 31-2 é uma diferença muito grande pontual. Sim. Quando o colega de equipa roda regularmente nos pontos e ele apenas por uma vez lá chega e para fazer um 10º lugar é mau. É mau. 18º lugar para Lance Stroll, Olha. um lugar que é dele por direito Sim. próprio. Normalmente é onde ele está. Normalmente anda por aqui. Apenas uma passagem à Q2 com um carro que consegue chegar à Q3. Sim, muitas vezes até. E anda a lutar com o Russell regularmente. Com os As que nunca aparecem aos domingos, mas Exato, ele está lá a lutar com eles. é mau. 17º lugar para o Kubica. Aqui a minha avaliação ainda assim é mais positiva do que a tua. Primeiro porque ele corre só com uma mão. Eu foi sem escrúpulos, eu não quero bom, saber. É bom. Faz melhor com uma mão do que eu com duas. E porque para todos os efeitos ainda assim conseguiu trazer um ponto muito importante para a equipa. Sim. Foi nas circunstâncias que foi, mas não falhou quando foi preciso. E por último, o 16º lugar vai para o Grosjean, porque ou era ele ou o Magnussen, ia de ser para um dos As, claramente. Mas ainda assim acho que o Magnussen tem estado melhor, pelo menos tem sido um pouco mais regular. E daí que acaba por ficar Um bocadinho à frente. um bocadinho à frente. Já estou a dar um spoiler para o 15º lugar. Parece que lugar, sim. Ou seja, basicamente nós colocamos os mesmos pilotos no Q1, no vermelho, só que depois mudamos a ordem. Isto é muito subjetivo também, aquilo que consideramos mais importante ou não, por isso Sim. depois também estejam à vontade para nos insultar. Isso também não há problema. Na Q2, ou seja, os pilotos a amarelo, se bem que eu até estendia mais amarelo para a Q3, mas já lá vamos. Mas Já lá vamos. Coloquei 15º o Magnussen, como já estavas a dizer, há pouco a separar o Magnussen e o Grosjean.
e até coloco o Magnussen, o Stroll e o Grosjean mais ou menos todos no mesmo saco. Tem tido assim uma época um bocado estranha, e por isso coloco o Magnussen em 15º. 14º o Pérez. Foi um bocadinho rigoroso com o Pérez porque na oportunidade ele é conhecido por aproveitar todas as oportunidades. Sim, tanto que tem vários pódios. Tem pódios no Azerbaijão, por exemplo, que são corridas que costumam ser bastante caóticas. Sim, e ele está lá. Ele está lá. E este ano falhou nessa oportunidade que seria na Alemanha. Aliás, até foi o primeiro piloto a levantar a bandeira branca e dizer: não contem mais comigo. Exato. Sim, lembro-me, foi a primeira existência. Sim. Depois tem os dois pilotos da Ferrari, tem o Leclerc em 13º e o Vettel em 12º, isto porque a Ferrari está má e os pilotos também não têm, acho que não têm ajudado. Acredito que são estes, o Leclerc e o Vettel, a tentar pôr aquele carro onde não devia. E quando chegas muito perto do limite, corres o risco de ultrapassar. É verdade. E não consegui separar os dois pilotos da Ferrari da mesma forma que não consegui separar os dois pilotos da Renault, e coloco em 11º o Hülkenberg, já dando um spoiler que é quem vou pôr em 10º, não é? Mas coloco o 11º o Hülkenberg. Tem estado uns furinhos abaixo do Ricciardo, se bem que me parece que a Renault tem dado alguma prioridade ao Ricciardo, como foi o caso daquela comunicação com a Haas. Já estão a pagar mais, têm que rentabilizar o investimento. Sim. E este é o meu Q2. Pronto, o meu Q2 ainda assim tem algumas diferenças para o teu. O 15º é o Magnussen, como já falámos. São opiniões, mas eu estou certo. Dizia eu, antes de ser interrompido, o 15º fica o Magnussen, basicamente pelos mesmos motivos que já explicaste. 14º, Nico Hülkenberg, que se calhar estou a ser um bocado duro com o Hulk. Porque gostamos do Hulk. Porque gostamos do Hulk. Hulk. Achamos que é um piloto com qualidade. Sim. E o Hulk tem sido muito prejudicado pela época do Renault, mas tenho que bater nesta tecla outra vez. Quando teve a oportunidade de pôr o carro no pódio, acabou no muro. Ele ali, ele tinha que fazer, nem que tivesse que parar e passar uma escova na pista antes de passar naquela curva, ele tinha que levar aquele carro até ao fim. É uma oportunidade que está há 10 anos à espera, não podia ter falhado naquele momento e por isso acaba por ser tão penalizado nesta minha imagem de marca também. Porque a verdade é que os pilotos da Renault pouco têm podido fazer. Eu também acho que o Daniel Ricciardo tem dado uns furos acima do Hulk, não muito, mas um pouco. E quando teve esta oportunidade de ouro, não só na época mas na carreira dele, não aproveitou e por isso eu acabo por penalizá-lo um pouco. A seguir-se, 13º para o Sérgio Pérez. É verdade que o Pérez tem estado se calhar um pouco abaixo daquilo que nós estamos habituados a vê-lo fazer. Estamos habituados a vê-lo fazer muito com pouco. Ainda esta semana, a propósito de um episódio que estamos a preparar também sobre uma temática relacionada com borrachas, estive a rever um pouco a carreira do Sérgio Pérez e vi ainda nos tempos da Sauber, quando a Sauber corria sem apoios, sem patrocínios, o Pérez conseguia pôr o Sauber regularmente nos pódios, o mesmo nos tempos da Force India, e apesar do Racing Point deste ano ser claramente um carro abaixo do que a Force India nos habituou, ainda assim esperava vê-lo um pouco mais à frente, mas tem sido o suficiente para se destacar claramente do companheiro de equipa, e lá está, falhou quando teve a oportunidade de fazer um pouco mais. 12º para o Charles Leclerc. Leclerc já devia ter até uma vitória no bolso, não fosse cortesia da Ferrari. Tem feito uma boa época, tem sido muito rápido, tem mostrado que é piloto para ganhar corridas e quem sabe campeonatos, mas ainda assim tem errado bastante, tem cometido alguns erros. Claro que tem a ver também um pouco com o que tu dizias há pouco. Quando o carro não dá muito, tentas tirar mais do que se calhar devias, mas tem pago um pouco talvez uma fatura de alguma inexperiência. E sobretudo na segunda metade da primeira metade, não vamos confundir no segundo quarto da temporada. Tem cometido demasiados erros, ou mais erros do que um piloto que disputa mundiais deve cometer, daí que para mim fica pela Q2. Quem também fica pela Q2 e a fechar esta parte é o Valtteri Bottas. Se calhar estou a ser injusto com o Bottas, mas
Estavas à espera de mais da versão 2.0. Mas esperava mais, é verdade. Depois daquele início de temporada, pensei que podíamos ter, ou esperei que pudéssemos ter um pouco a reedição do confronto do Hamilton com o Bottas. Mas a verdade é que não, o Hamilton acabou por puxar dos galões e deixou bem claro quem é o número 1, quem é que está a lutar pelo campeonato. E ainda não é desta que o Bottas vai lá. E eu pergunto, se não é desta, quando é que será? Quando é que será? Por isso, embora esteja a fazer uma boa época dentro daquilo que a Mercedes precisa, acaba por ficar por ser um número 2, não conseguiu passar a número 1 e por isso para mim não acede à Q3. Na Q3 então, vais dividir a Q3 e fazemos 5-5? Pode ser. Fazer isso, separamos o top 5. Em 10º lugar eu coloquei o Daniel Ricciardo, como dizia, não consegui separar os dois pilotos da Renault, assim coloquei o Hülkenberg em 11º, o Ricciardo em 10º, os motivos que já disse há bocado. Acho que o Ricciardo, apesar de estar uns furinhos acima do Hülkenberg, não é o Ricciardo que estamos habituados, ou então não pode mostrar mais por causa do o Ricciardo já vem mostrando alguma frustração e que estará contente. Sim, também. Em 9º lugar coloquei o Bottas. Esta versão 2.0 precisa ser melhorada. No início começou bem, mas depois começou a perder algum gás, talvez alguns bugs. Mas já disse, e bem, diga-se. Depois, 8º lugar, Norris, e para mim o Norris é dos 3 rookies, não vou dizer o pior porque nenhum deles merece esse adjetivo, mas o menos bom. Então coloquei o Norris em 8º. Acho que aos domingos precisa trabalhar um bocadinho, se bem que houve ocasiões como por exemplo o Mónaco, em que a McLaren utilizou o Norris como escudo ao Sainz, para o Sainz depois conseguir uma melhor classificação. Em 7º coloco o Kvyat e em 6º o Albon. Apesar das diferenças na batalha frente a frente, acho que o Albon, para um piloto que está a conduzir pela primeira vez um carro de Fórmula 1, sobretudo na Alemanha, em que eu acho que ele até fez uma corrida melhor que o Kvyat, apesar do Kvyat ter ido ao pódio, acho que tem sido uma agradável surpresa este Albon, e por isso coloquei-o à frente do Kvyat. E ficamos por aqui, depois falamos no meu top 5, não é? Sim, isso sim, que tínhamos sim. combinado. Minha primeira metade da Q3 começa com o 10º lugar para o Sebastian Vettel. Já cometeu alguns erros, é verdade, sobretudo no início do campeonato. Teve aquela vitória perdida no Canadá por causa da penalização, mas pode-se dizer também que essa penalização surge por causa de um erro dele, quando liderava isolado. Apesar disso, parece-me que o Vettel tem-se vindo a reencontrar depois da tragédia que foi o Grande Prémio da Alemanha do ano passado. Este ano encontrou lá alguma redenção. Tem vindo a fazer-se valer da sua experiência e maturidade para conseguir pôr Ferrari onde ele tem que estar, que parece que não dá para mais. Não dá. Mas pronto, neste balanço de erros e melhorias, ponho-o no 10º lugar. 9º lugar para Daniel Ricciardo, que ainda assim não está a ter uma época brilhante, como já temos vindo a falar, mas por várias vezes tem conseguido extrair mais do Renault do que aquilo que ele parece ter para dar, alguns resultados interessantes. Ou seja, nada, e ele consegue fazer qualquer coisa. Ele consegue fazer alguma coisa, mas ainda assim, um pouco na sequência do que vinhas a dizer, ele parece estar um furo abaixo do ano passado, talvez a questão mental, apesar, a insatisfação, frustração acumulada, foi para lá para ganhar e não vai ganhar. Só ganha dinheiro. Já não é mau. Já não é mau, sim. Já dá para tranquilizar. Depois coloco juntos em 8º e 7º lugar os dois pilotos da Toro Rosso, tal como tu, primeiro o Albon e em 7º lugar o Kvyat. Eu meti ao contrário. Meteste ao contrário. Meti Kvyat 7º e Albon. Foi juntos, um okay. Pouco... É o que temos vindo a falar ao longo de todo este programa. Muito equilibrado. Eu acho que ainda assim o Kvyat tem estado um pouquinho acima do Albon, fruto da experiência deles, da experiência maior dele, mas acho que tem sido uma dupla muito regular, que tem feito um bom trabalho e merecem estar aqui neste top 10. Por último, a fechar esta primeira metade da Q3, George Russell em 6º lugar. Olha. Também já fomos falando um pouco disto. O Russell tem sido muito regular, tem lutado com os mais crescidos, tem frequentemente importunado carros bastante melhores que os dele. Sim. E não se podia pedir mais, tendo em conta o material que tem à disposição.
Sim, falando em George Russell, vamos à minha segunda metade do Q3 e eu coloco precisamente o Russell em quinto, o melhor rookie para mim nesta temporada. Acho que tem estado irrepreensível com aquele Williams e tem feito uma grande temporada, está a destruir completamente o colega de equipa, não é? E depois, como tu dizias, estar em luta por vezes com outros carros, parece-me que tem sido bastante interessante por parte do Russell. Espero que o Williams melhore para o ano para ver o que é que ele pode fazer. Em quarto lugar, o Carlos Sainz tem tido, acho que para mim é a melhor temporada que o Sainz fez em toda a Fórmula 1. E acho que nunca vi o Sainz a este nível, mesmo quando ele esteve na Renault, que não conseguiu chegar ao pé do Hülkenberg ou não conseguiu fazer frente ao Hülkenberg. E aqui na McLaren não sei se ele se reencontrou, se é tranquilidade. Isso levanta-me uma pergunta: o que faria o Hülkenberg com este McLaren? Pois, isso era aí que eu queria chegar. A minha questão é, será que é por estar contra um rookie? Será que é por isso? Será que o Sainz está a ter alguma sorte? Não sei. Coloquei em quarto lugar dando o benefício da dúvida. Dando o benefício da dúvida que de facto se calhar ele é bom. Nunca se sabe. E pronto, deixei-o em quarto lugar. No meu pódio, digamos assim, temos Kimi Raikkonen em terceiro. Acho que o Kimi Raikkonen tem tido uma excelente temporada. Acho que tem tirado ao máximo aquilo que o Kimi Romeo, vou-lhe chamar Kimi Romeo até o Giovinazzi aparecer. E por isso acho que o Kimi Raikkonen merece esse terceiro lugar. Acho que tem feito uma boa temporada. O carro nem sempre está à altura de fazer mais. E portanto, para mim, Kimi Raikkonen, terceiro melhor piloto da temporada até ao momento. Depois, em segundo e primeiro, Hamilton e Verstappen. Hamilton segundo, Verstappen em primeiro. O meu critério foi simplesmente ver qual foi o que errou mais. O Hamilton teve um erro na Alemanha, o Verstappen não teve nenhum. Está feita a minha decisão. Hamilton justo. Segundo, Verstappen primeiro. É justo. Olhando agora para o meu top 5, começo justamente com os dois pilotos da McLaren. Eu ponho o Norris em quinto lugar, precisamente porque acho que ele está bastante próximo do Sainz. Os dois pilotos da McLaren têm feito uma boa época, regulares, e sobretudo acho que ambos têm contribuído muito para que a equipa se possa reencontrar e estar agora quase a lutar por pódios. O Sainz fica com o quarto lugar, muito por aquilo que já foste dizendo. Terceiro lugar também para o Kimi. Kimi tem levado a equipa às costas, merece um gelado. Acho que se há alguém que tem levado a equipa para lá daquilo que ela poderia dar é claramente o Kimi, e volta a bater na questão da diferença de pontos entre ambos. Basicamente os pontos da Alfa são o Kimi e Romeo. Kimi Romeo, exatamente. E, está lá, o velhote do alto dos seus 40 anos continua a ter tudo o que é preciso. Segundo lugar, para o Max Verstappen. Para mim, o Max tem feito uma época irrepreensível. Se antes podíamos acusar o Max de ser imaturo, de ser irresponsável, de levar tudo à frente para ultrapassar, e quando tentava ser ultrapassado, acho que ele conseguiu corrigir tudo isso e manteve a rapidez que tinha, e por isso hoje está material campeão do mundo. E só não lhe dou o primeiro lugar porque o Hamilton para mim tem feito uma época à prova de bala. Teve um pequeno erro na Alemanha, é verdade, mas tem estado imperial, e daí que não lhe vai escapar este título, quase certeza, só se acontecer um cataclismo. Por isso o primeiro lugar para mim vai para quem está no primeiro lugar no Mundial também, o Lewis Hamilton. Fica bem entregue, vamos ser sinceros, fica bem entregue. Sim, acho que qualquer uma delas é uma escolha bastante válida. Por isso o difícil aqui é escolher, mas qualquer uma delas é bem escolhida. Podes atirar uma moeda ao ar e fica bem escolhido. Fica um para cada um, é justo. Sim. Foi esta a nossa análise aos pilotos, pelo menos de forma sui generis. Sim, um resumo do que tem sido esta temporada até aqui. Para não dar bandeiras todos os episódios, dividimos por esta forma original que nunca ninguém pensou, Q1, Q2 e Q3. Não, completamente novo. E como isto se calhar vai longo, se calhar dividimos o episódio especial de meio de temporada em dois. O que é que te parece? Acho que ficamos por aqui e depois voltamos com a
a silly season e as previsões para o futuro. Pronto, então ficamos por aqui e vamos gravar o outro enquanto vocês se deleitam com este. Não, quer dizer, vamos dois para o ar ao mesmo tempo, que eu não vou estar aqui agora a parar que é para pôr isto, não é? Exato. Vão ouvindo e entretanto pode ser que apareça mais qualquer coisa. É isso. É verão, está calor. Até já. Até já.